Fala, gente. Eu quero aqui deixar claro sobre o meu post que eu comentei lá que pessoas que apoiam o porte de arma para cidadão comum não pode se dizer cristão. Antes de mais nada, eu quero deixar claro o que é ser cristão, porque a gente confunde muito o ser cristão em dar dinheiro na igreja, em participar dos cultos, ou ir de vez em quando, ou ser uma pessoa boa. A gente confunde muito, eu creio em Cristo, sou cristão. Não. A Bíblia diz assim em Atos capítulo 1, eu vou ser bem breve porque senão meu celular vai travar porque está com pouca memória. Atos 11, 19 em seguida em diante diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até Fenícia, Chifre e Antioquia e não anunciaram a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciaram o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a sua fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual chegou e viu a graça de Deus e se alegrou e exortou, e todos com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente uniu-se ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando conduziu para Antioquia. Sucedeu que todo um ano se reuniu naquela igreja, e ensinando muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles foram chamados cristãos porque eles eram semelhantes a Cristo. Eles viviam uma vida como Cristo. A igreja nesse período aqui tinha acabado de ser perseguida e eu não vi ninguém aqui botando a mão na arma para querer defender a honra da igreja. Pelo contrário, se você ler Atos capítulo de número 4, se eu não estou enganado, a Bíblia diz que quando os homens são presos, eles saem alegres, porque Atos 5:41, e retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Cristo, de Jesus. Discípulo, quando sofre afronta, quando sofre algo, ele não rebate. Eu vou chegar nesse ponto. O primeiro texto é esse, que para ser chamado cristão há umas características. Não é qualquer um que é cristão. Hoje nós chamamos qualquer um de cristão porque o país veio de uma descendência católica, então todo mundo já nasce cristão. Mentira isso. Eu preciso falar isso para você. Mentira. Você está sendo enganado uma vez mais. A Bíblia diz em João, capítulo de número 13, versículo de número 35. Nisto todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu não vou esboçar porque senão vou perder muito tempo. Só quero deixar claro que o meu post foi para cristão e cristão de verdade, que está procurando viver o que a palavra de Deus diz, não o que pastores têm dito, não o que igrejas têm dito, igrejas que se posicionam de modo comunistas, de esquerda, outros que se posicionam em direita, outros que são progressistas, outros que são conservadores. A Bíblia não tem nada a ver com isso. A Bíblia é a palavra de Deus, é infalível, inspirada por Deus, e de nada mais vale a opinião humana diante da opinião da Bíblia. Mas eu tenho um texto aqui que fala sobre essa questão da arma. É o texto de Coríntios. Você pode até falar, Fernando, mas é uma exegese errada. A gente senta e estuda no original do grego, não tem problema nenhum. Mas 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 3, diz assim: Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. A arma do crente não é uma arma carnal, não é. Está enganado você que acha que é cristão, que é crente, que acha, que diz ser, ou pelo menos tem uma carteirinha de igreja, e acha que é, você querer usar armas. Efésios capítulo 6, versículo de número 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas
desse século contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. E para não ficar longo o vídeo, depois você pode comentar e eu vou te responder assim que possível. Mateus capítulo 5, versículo de número 38. Jesus está interpretando a lei que os fariseus interpretavam de uma maneira, os saduceus, os essênios, os zelotes, todos interpretavam de uma maneira, os príncipes da sinagoga, os sacerdotes também, os judeus, eles interpretavam de uma maneira, mas aí Jesus vem e interpreta da seguinte maneira. Versículo 38 de Mateus, capítulo 5. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, porém eu vos digo que se não resistis ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E qualquer que pleitear contigo, tire-te o vestido, larga-te também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser emprestado. Ouviste qual que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás os vossos inimigos, bendizei o que vos maldiz, e fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, porque faz o seu sol que se levante sobre os maus e os bons, a chuva desça sobre os justos e sobre os justos. Pois se amardes o que vos amas, que galardão vos tereis? Não fazeis publicanas os mesmos? E aqui nesse texto também diz que se a nossa justiça não exceder dos fariseus ou exceder de homens religiosos, nós não vamos ser cristãos de verdade. Esse é meu posicionamento.